uma jovem amorosa, uma jovem virtuosa. Uma seca terrível tirou uma família, Elimeleque, Noemi e os seus 2 filhos do seu lar na cidade de Belém, e o fez seguir em direção a Moabe, uma cidade idólatra e pagã. Ali os filhos Malom e Quilom casaram com Rute e Orfa, ambas moabitas. Tempos depois, Elimeleque e os 2 filhos adoeceram e morreram, deixando as mulheres viúvas. Noemi, em sua solidão, resolveu então voltar para sua terra natal. Despedindo e beijando as suas noras, Noemi pediu para que elas retornassem à casa dos seus pais. Orfa chorou na despedida, mas voltou para o seu povo. Rute, porém, convertera-se ao verdadeiro Deus e decidiu ficar ao lado da sua sogra Noemi, mudando com ela para Belém. E ela disse: aonde quer que a senhora for, eu irei. O seu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Esta foi a resposta de Rute à sua sogra quando ela decidiu voltar a Belém e insistiu para que Rute permanecesse com o seu povo, porque ela voltasse para sua casa. Noemi insistiu que as suas noras vão para a casa dos seus pais, porque não era de costume uma moabita casar-se com um israelita, principalmente sendo viúva. Noemi, ela não tinha mais filhos. Com quem então Rute poderia casar em Belém? Então, naquela época, no Oriente, a situação de Rute como viúva e moabita era totalmente segura. Somente casada é que ela poderia contar o respeito e a proteção. Noemi não escondeu de Rute o fato de que deixar Moabe para ir para Belém parecia, na verdade, um meio impossível para ela conseguir o descanso e o respeito dos israelitas. Mesmo assim, Rute decidiu ficar ao lado da sogra Noemi e de seu Deus, independente das desvantagens. Orfa, a outra nora de Noemi, amava a Deus, porém amava mais a Moabe. Rute amava Noemi, porém muito mais a Deus, por isso descansou nesse sublime amor. E nós, com que intensidade amamos a Deus? Optamos por obedecê-lo apenas quando percebemos as vantagens que teremos? Somente depois que nós percebemos o que nós vamos receber de Deus? Orfa enxergou apenas o que perderia indo para Belém, e a possibilidade de um novo casamento e a separação do seu povo, da sua cidade. Rute foi além, ela depositou sua confiança e fé no Deus vivo, sem pedir nada em troca. Ela queria apenas ficar eternamente ao lado de Deus, Com quem você se parece? Com Rute ou com Orfa? Deus honrou a decisão de Rute. Já em Belém, ela pediu a Noemi para ir rebuscar, que era naquela época, na época da colheita, os colhedores deixavam cair no chão a sobra da colheita para que as viúvas fossem lá e recolhessem, porque elas não tinham condições de trabalhar e sustentar a sua casa. Então Rute, ela resolveu ir nesse campo para buscar essas sobras. Rute, sabe onde que ela foi cair? Justamente no campo de Boaz, um homem rico, temente a Deus, bom, e era seu parente, pois era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. Boaz sabia da volta de Noemi, mas não tinha conhecido Rute. Mas ao saber quem era, ela disse: escuta, minha filha, não vai colher em outro campo. E quando tiveres sede, vai às vasilhas, fica aqui, eu já tenho homens à sua disposição, que você precisar, nós estamos aqui para te ajudar. Rute inclina-se e pergunta: como é que me favorece sendo eu estrangeira? Boaz então relata já ter ouvido a respeito de sua dedicação à sogra Noemi e sobre a sua escolha por um povo desconhecido. Percebeu como Rute estava começando a colher os frutos da sua escolha acertada. E mais tarde, Noemi, ela diz a Rute para que ela vá até Boaz e que se deite aos pés, indicando que esta queria casar com ele. E Boaz, entretanto, mesmo sabendo que por ser da família de Elimeleque, que tinha direito, caso desejasse, de tomar Rute como mulher, despede-a de manhã, logo pela manhã, sem tocá-la, e protege ela das más bocas, Embora a atitude de Rute estivesse de acordo com a lei, esse episódio deixa-nos um exemplo da importância do respeito para um com o outro, seus sentimentos, o seu corpo, dentro de um namoro,
A gente tem que, na verdade, evitar sempre que o outro, né, não fique mal falado, né, por causa das ações, ou ser machucado emocionalmente ou espiritualmente pelos nossos atos imorais e palavras impensadas, né? Mas tempo depois, Ruth e Boaz casaram-se, tiveram um filho chamado Obed, que gerou a Jessé, que é o pai de Davi. E assim Ruth e Boaz são bisavós de Davi, o que significa que são antepassados de Jesus Cristo. Deus honra a nossa fé. Ele era conhecedor da sinceridade do coração de Ruth, dirigiu todos os seus passos e presenteou-a com um casamento feliz. Tudo isso em decorrência de uma escolha acertada em meio à angústia. Todos nós precisamos escolher decidir. De vez em quando essas escolhas por vezes parecem insignificantes, mas elas podem melhorar ou prejudicar todo o nosso viver. Entregue a Deus todas as coisas, mesmo que pareçam insignificantes. Procure sempre fazer suas escolhas profissionais, namoro, amizade e casamento, perguntando-se como melhor agradar e obedecer à vontade de Deus para você. A resposta sábia sempre vai vir do Senhor. Este livro é um manual de instrução sobre relacionamentos familiares, ao qual, além de determinar claramente que o compromisso é a chave para qualquer relação interpessoal, revela um amor triunfante em fase da adversidade. Ruth, uma jovem viúva que após a morte do marido escolhe deixar sua terra natal e a seguir a sua sogra. Essa mensagem retrata a vida de uma família que é fiel a Deus e deixa nas suas mãos o impossível. Saiba que Deus usa pessoas simples e cria acontecimentos comuns para alcançar os seus grandes propósitos. A vida de Ruth foi um belo exemplo para mostrar a todos nós como o Senhor recompensa as pessoas que possuem fidelidade e lealdade perante aos homens e a Deus. O Senhor não despreza aquele que buscar refúgio debaixo das suas asas. O segredo é obedecer, ter paciência e esperar, porque Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deus honrou a decisão de uma jovem virtuosa, deixou a idolatria para fazer parte da família terrena da qual Cristo veio ao mundo e cumpriu o propósito de Deus. Como Ruth, haja o que houver em sua vida, decida sempre por ficar ao lado de Deus e do seu povo que adora. Ele cuida de nós, Ele cuida de você, honra a nossa fé e supre as nossas necessidades muito acima, além do que nós estamos esperando ou pensando. Não esqueça, Deus, Ele é fiel e determina o seu futuro, se você o deixar. Amém?